Irmãos queridos, é 2 Timóteo 1, de 1 a 7. Certo? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Vou ler de novo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que em Ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em Ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em Ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém. Senhor, Teu bom amor abençoe essa mensagem, que ela seja uma mensagem definitiva para os corações que precisam dessa palavra e seja um alimento, uma mudança de direção, uma direção de vida, uma renovação, Senhor, da preciosa fé. E a todos que ouvem aqui na igreja e aos que ouvirem em qualquer tempo nas transmissões, possam ser abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar, irmãos. Olha, a mensagem de hoje se chama Os Ladrões da Fé. Porque tudo que é precioso tem alguém querendo roubar. Tá certo? O que é precioso, pode ter certeza, aparece ladrão. É tudo que você tem que chama a atenção, né? Não falta quem queira levar. Então a fé, que é um dom precioso de Deus, uma joia. A fé é uma joia que Deus nos dá. Um diadema, né? Um diadema. É como se fosse uma coroa para a nossa cabeça. O homem sem fé é um homem que retira a coroa da cabeça. Teve um príncipe aí, uns anos atrás, que ele renunciou a ser rei para casar com uma psicóloga americana. Eu não me lembro o nome dele, mas aí ele deixou o reinado para o irmão. Ele tirou a coroa da cabeça. Disse, não quero ser rei, não. Não, aí essa família real da Inglaterra agora, ela é família real porque a que era para ser renunciou, né? O pessoal até hoje não entende, né, como é que ele renunciou a isso, né? Bom, só ele sabe também, né? Não sei. Eu digo assim, a nossa beleza, honestamente falando para vocês, nossa beleza está na nossa fé, certo? Uma pessoa de fé sempre é uma pessoa bonita. Eu considero uma pessoa sempre interessante de você conversar, de você, né, estar ali tratando com ela. Não é uma pessoa que só trata das coisas do mundo, né, dos gostos do mundo. Não, ela tem a pessoa de fé, ela transmite Deus. Então o mundo precisa muito de pessoas de fé. Você está fazendo muita falta de pessoas que, ao conversarem com você, transmitam fé. Transmitir fé não é querer convencer as pessoas da sua verdade, não, certo? Porque às vezes a gente vai conversar com uma pessoa, é horrível, não é fé o assunto é religião. A pessoa quer te convencer da religião dela, certo? Aí, isso aí não é fé. Fé, eu vou já falar o que é, né? É outra coisa. Muito bem. Então Paulo, irmãos, comentando aqui um pouco esse versículo, ele diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus, não é isso? E ele escreve aqui para Timóteo, certo? E ele diz que ele é grato a Deus por estar servindo a Deus desde os antepassados, né? O povo judeu, seus pais, né? Servindo a Deus com consciência pura,
certo? Ou seja, não com propósitos, porque tem gente que serve de mau propósito, né? Sempre houve quem servisse a Deus para... Veja aí o escândalo, né, da França, essa semana, né, 200 mil crianças molestadas pelos padres católicos, né, em 40 anos, se eu não me engano. Vejam depois a reportagem aí. É uma fila muito grande, viu? 200 mil crianças molestadas, certo? Aí está lá a igreja sempre ocultou a pedofilia, né? A igreja católica, né? Ela sempre deu uma disfarçada. O padre cometia pedofilia, transfere o padre de paróquia, manda o padre para outro lugar, como se o padre, ao chegar lá, não fizesse a mesma desgraça que fazia em todo canto, né? Então esses escândalos são conhecidos de todos, só não acredita quem é cego, né? E quem não tem amor à igreja, porque se alguém tivesse amor à igreja, gostaria que a igreja mudasse, né? Como Lutero tinha amor pela igreja, ele quis que a igreja se reformasse, certo? Quem tem amor denuncia, certo? Se você vê um filho fazendo uma coisa errada, você vai ficar calado e dizer que é isso mesmo? Não, né? Então, assim, homens vestidos de batina, né, com o propósito de molestar pessoas, né? Entendeu? Não é consciência pura, é um esconderijo, né? Entendeu? Então, uma coisa horrível, né? Saiu aí essa semana. E a própria Igreja Católica assumiu, ela não contestou, não. Ela disse, foi mesmo. Horrível, viu? Então, assim, serve de consciência pura. E Timóteo, que diz aqui, lembrando-me das tuas lágrimas, adivinhe a razão das lágrimas de Timóteo. Timóteo é presbítero, ele está à frente da igreja. Adivinhe a razão das lágrimas de Timóteo? As perseguições da fé, porque toda pessoa que se dispõe a servir a Deus será perseguida, será rejeitada, será colocada de lado, será considerada pessoa menor para o mundo. O mundo rejeita a fé, certo? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo, ele não pertence a Deus, pertence a Deus, mas está invadido, certo? Está invadido pelo maligno. Um dia o invasor vai ser colocado fora, certo? E nós vamos possuir o que é nosso em paz. Mas no momento tem essa invasão aí. Então todo aquele que manifesta fé é perseguido. Primeiramente, adivinhe, dentro de casa. Dentro de casa. As pessoas que confessam Cristo são perseguidas em casa. Recebe todo tipo de nome, né? Perseguido na família, certo? Recebendo nomes, os piores nomes, né? Não vou nem dizer o nome que eu já recebi, para não criar contenda, né? Mas é tanto nome que se leva, né? Por quê? Porque você tem uma fé. Então Timóteo vive em lágrimas. Vive em lágrimas. Lágrimas que eu digo, de tribulações, é isso que Paulo quer dizer. Mas eu lembro das tuas lágrimas, né? E gostaria de te ver, para me alegrar contigo. Por quê? A fé sempre propõe a alegria. A gente passa tribulações, mas o povo de Deus é um povo alegre. Um povo alegre. É um povo... Porque a nossa alegria não vem das pessoas e nem das coisas. Ela é um pix, como eu já falei aqui na igreja. Tem uma pregação minha aí que é: Deus trabalha com pix. Pix é o seguinte: não tem nada na sua conta, aí de repente aparece R$200. Que maravilha, alguém fez um pix. Então assim, o coração da gente nem tem alegria, aí de repente você acorda ou está tomando um café na cozinha e Deus visita o seu coração, Ele dá um ânimo novo, uma alegria. Eu creio no pix, nesse pix que Deus faz. Já recebi vários, né? Desejo que você mande a sua chave pix para Deus, viu? Que ele fazer o depósito, para ver que você está escondendo a chave, né? Você diz: Senhor, está aqui a chave, ó. CPF, telefone, o que for, viu? Não? Tudo bem, irmãos. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Paulo quer alegrar Timóteo, dizendo: Timóteo, existe algo em ti que é um tesouro.
a fé não fingida. Porque existe muita fé fingida, e inclusive a fé fingida afasta as pessoas da fé, sabia disso? Quando a gente está numa igreja e depois descobre que alguém que parece que tem fé, na verdade é fingimento, ou descobre uma vida diferente por trás daquela fé. O que eu mais gostaria, sendo membro de uma igreja, é que as pessoas que pregam para mim estejam tentando viver o que estão pregando, não é não? Eu acho que a alegria do povo, de uma igreja, é ver que o pastor e a sua família estão tentando andar nos caminhos. Com perfeição, ninguém é perfeito, certo? Não há perfeição no mundo, mas lutando, né? Estão na luta, não entregaram ainda as armas, certo? Lutando até o fim, entendeu? Sabe aqueles filmes, né? Eles estão assistindo o 007, né? Os meninos, vamos assistir o filme 007, né? Aí no momento final, que a gente achava que ele já ia morrer, viu, pessoal? Pois não é que ele ainda tinha uma arma dentro do sapato? Aí usou a arma final. Assim nós, quando a gente já estiver lá nas últimas, a pessoa achando que a nossa luta acabou, Deus dá uma arma assim, surpreendente, uma faca escondida, uma arma para a gente ir vencendo a guerra espiritual. Então, que Deus dê uma boa arma aí para cada um, viu? Para mim também, que a gente nunca perca a guerra. Aí ele diz: a fé não fingida qual está em ti, que está em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que habita em ti, né? O meu filho Gabriel estava me perguntando assim: não, papai, eu tenho fé, esse negócio de fé, eu só tenho fé porque eu vivo num lar cristão. Eu disse: não, rapaz, não é assim não. É um privilégio nascer em um lar cristão. E prepara aqui, viu, irmão? E herdar a fé. A fé habitou primeiro em quem? Na avó Lóide, depois na mãe Eunice, e depois em ti. Então, é errado ter fé porque meu pai tem fé? Porque minha mãe tem fé? De modo algum. Se eu tivesse 5 hotéis na beira-mar, presta atenção, Davi, tivesse 5 hotéis na beira-mar, aí lá se vem o irmão Davi com a conversa: não quero administrar esses hotéis da família, porque não fui eu que construí. Não, seria outra pessoa, não o Davi, porque o Davi acharia ótimo pegar esses 5 hotéis, entendeu? E tornar esses hotéis melhores do que eu fiz, a ponto dele dizer: olha aí, papai, o senhor trabalhou, mas trabalhou pouco. Veja aí o que é ser dono de hotel. Eu disse: meu filho, realmente você tem razão, parabéns, humilhou, não é não? Agora vem o irmão me perguntar: eu tenho fé? Porque o senhor tem fé? Que assim, pois pegue a minha fé e construa um mundo com a fé que você herdou do seu pai e da sua mãe. Turbine, entendeu? Bote um aditivo, certo? Bote para frente a coisa. Ninguém deve rejeitar as coisas porque são do pai e da mãe. Não é certo. Não é certo mesmo. Tem aquelas padarias, né, que passa de pai para filho, aí você vai anos depois, está muito melhor a padaria do que no tempo do avô, né? Cada dia mais bonito. Hoje em dia é tão elegante ir para as padarias, né? Tomar um cafezinho na padaria, bom demais. Muito bem. Então, irmãos, a fé estava no parentesco, lá no pessoal. Então não podemos rejeitar a fé só porque eu não tenho opção, foi a família que deu. Não, receba, é um tesouro. É um tesouro. Quem não quer receber um tesouro? Certo? Então, eu morro e tenho um relógio de ouro. Aí o pessoal não quer o meu relógio de ouro porque não comprou com o próprio dinheiro. Queira, viu? Queira. Não quer não? Quer, né, irmão Antônio? Tem que querer. Todo tesouro é bem-vindo. Não é não? Todo tesouro é bem-vindo. Você não fez, não cuidou, mas alguém está lhe dando, receba. Você gostaria de receber 1 quilo de queijo coalho de presente de alguém? Eu gostaria. Diga a irmã Fátima, né, que desse eu disse que gostava muito de manteiga, né? E que a Alice tinha reclamado um dia que tinha margarina lá em casa. Lá, você vai a pobre da irmã Fátima comprar uma manteiga para a Alice. Não é. Aí, para dar para a irmã Liz uma manteiga Maranguape, viu?
Né? Tá certo, né? Tá. Mas Fátima está dizendo que tá chegando uns quilos de açúcar aí para a igreja, viu? O mascavo, né? Pronto. Então, irmãos, entendeu, irmão Gabriel? Nós estamos em casa, gente. Dia desse irmão Hélio ligou para mim e disse assim: pastor, quem é aquele rapaz que dá umas risadas boas na igreja? Eu disse: irmão Jaci, mas é bom demais. A gente acaba achando graça junto com ele. Eu digo assim: eu acho que maravilha, né? Está achando bom. A pregação aqui da igreja de forma alguma é estilosa, mas serve, viu? Então, irmãos, entendeu, irmão Gabriel? Então, não rejeitar a fé porque é do papai e da mamãe, nada disso. Fé é tesouro, fé é uma coroa, pedra preciosa, diadema, coisa boa. A feliz do pai que consegue transmitir a fé ao filho. Feliz do pai que transmite a fé ao filho. Nem todos conseguem, certo? Não tem felicidade melhor do que você. Um dia desse me disseram assim: vixe, pastor, a sua família é na igreja, essa igreja é da sua família. Eu disse: olha, eu queria que fosse da minha família, que todo mundo aqui da minha família tivesse, porque é família, né? Que maravilha transmitir a fé para a mãe, para o pai. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então, veja bem, Paulo impôs as mãos sobre Timóteo para que ele fosse um homem à frente da igreja, um presbítero, certo? Ele era jovem, né? E que ele diz assim: existe um dom em ti, usa o dom que foi imposto, né? Porque o dom fica lá embaixo, soterrado, por causa do mundo, certo? As chateações do mundo vão escondendo o que há de melhor em você. Os dons que Deus lhe deu vão ficando ali soterrados. Aí ele manda: desperta o dom de Deus. Então tira esse dom lá do fundo do baú, porque ele já foi dado, né? O dom é um presente, Deus já deu. Use, tá certo? Use o dom. Se você tem, use, tá certo? Não é para ficar guardado. Não pode ser que nem gente do interior, né? Tinha uma menina que trabalhava lá em casa, a irmã Flaviana, mandei uns copos para a mãe dela. Eu digo assim: aí usaram os copos? Não, tá guardado num armário. Não usa os copos, porque o pessoal de interior, quando ganha coisa bonita, não usa, fica guardado, anos e anos só olhando para os copos, né? Então, assim, use, é para ser usado o dom de Deus, não guarde, né? O dom de Deus é para ser usado. Aí ele diz: Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, né? Medo dos homens, das pessoas, das situações, mas um espírito de fortaleza. Fortaleza é o quê? Ficar em pé, apesar da ventania, ou caiu, levantou. Fortaleza é permanecer de pé. A imagem da fortaleza é o quê? É Maria aos pés da cruz, vendo o filho morrer, certo? Porque quando Cristo foi crucificado, a mãe dele foi olhar, foi ficar com ele, ela e ao lado João e algumas tias, né? As parentas lá, estavam lá. Então, imagine, Davi, que se fosse crucificado, estaria sua mãe, a tia Socorro Forte, a tia Patrícia, alguém, a vovó Socorro, alguém mais assim. Foi essa cena. Não, era Maria de Cleofas, João e outra Maria, né? Os discípulos todos foram embora, certo? Os amigos, viu, Davi? Meu Pedro disse que os amigos foram embora porque acharam: tem gente demais olhando, né? Deixa não vai ficar aí não. Fortaleza é isso, é ficar em pé na tribulação. Então Paulo diz: fica em pé na tribulação, né? Um espírito de fortaleza, um espírito de amor. O amor é o seguinte: pagar o mal com o bem. Alguém é ruim para você, o que Jesus disse? Ore por ele, certo? Se o teu inimigo tem sede, dá a ele de beber. Dá de beber ao teu inimigo, certo? Então, tem alguém chato em casa, seja legal com o chato, certo? Sorria para o
a pessoa difícil, né? Trate bem a pessoa difícil. Esse é o espírito de amor. Amor não é o amor romântico aqui. O amor é o seguinte: descubra a necessidade do outro e ajude-o nisso, seja ele amigo ou inimigo, certo? Moderação, ou seja, nem tanto nem tão pouco, certo? Nem tanto nem tão pouco. Nós não podemos jamais fazer da nossa fé um fanatismo, certo? O fanatismo é inimigo da fé, porque leva você a um extremo e depois você morre de cansaço nesse extremo. Nada ao extremo é bom. Um atleta, ele treina, não treina? Ele não treina o dia todo, ele tem os períodos de repouso. Assim a fé, quem tem fé tem a sua fé em moderação, no seguinte sentido: é uma fé que se alegra também com as coisas simples dessa vida, certo? A fé não é para deixar a gente, como diz, destiorado, feio, desanimado, sem gostar mais de nada. Nós só não gostamos, só é proibido gostar do que é pecado. Nós não nos aproximamos do que é pecado, por causa da contaminação do pecado. Mas se há algo bom no mundo da arte, da culinária, da moda, certo? Da estética, da beleza, da alegria, da comunhão, né? Que maravilha, né? É proibido, por exemplo, um cristão viajar, fazer um cruzeiro para as ilhas gregas? Não, pelo contrário, eu adoraria ir, né? Não vou porque ainda não posso, espero poder um dia, né? Mas é bom usufruir, né? Porque a nossa fé ela é moderada, né? Tem que haver moderação, mas não é moderação assim, um tempo com fé, você é moderado, eu vou passar um ano com fé e um ano sem fé. Não, não é nessa moderação não, é sempre com fé, sem rejeitar as coisas que são permitidas por Deus. Então nós só rejeitamos aquilo que nos afasta de Deus. Então, vejam só, os ladrões da fé, a nossa fé, como é preciosa, ela é cheia de ladrão, certo? Interessado nela. Eu queria falar deles aqui brevemente, para você pensar se tem algum ladrão desse aí rondando a sua casa, certo? Muito bem. Lembrando a todos que, irmãos, a fé para nós, ela é crer no que Deus nos diz, né? As coisas que a palavra de Deus diz, eu creio. Isso é um lado da fé, é crer na verdade revelada. O que Deus diz, então eu creio, tá certo? Crer com o coração aberto. Uma mãe, Dom Albino Luciano dizia isso. Uma mãe disse para o filho: olha, quando você era jovem, ou quando você era pequenininho, a mamãe cuidou tanto de você, quando você adoecia, passei várias noites acordado. Aí o desgraçado pergunta assim: a senhora filmou? Tem algum registro filmado? Não. Então eu não creio. Isso não é um filho. É um porco, um animal, uma coisa assim, porque ele não precisa que a mãe filme nada, né, para crer na mãe. Por que ele tem que crer na mãe? Por causa dessas 3 letrinhas, M-A-E, mãe, é a mamãe, tá certo? Então nós cremos na palavra revelada. Eu não estou atrás de provas de que Cristo veio ao mundo, de que Cristo é Deus, de que Deus existe. Não. Se eu for atrás disso aí, eu vou ofender a Deus, certo? Eu vou ofender a Deus. Então a gente crê. Fé é crer no que Deus diz, crer cegamente. A palavra de Deus diz. Por isso que não existe fé sem a palavra. Você não pode ter uma fé sem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem as revelações sobre como Deus fez todas as coisas, o que Ele está fazendo agora e o que Ele fará depois. Então você precisa ir se apropriando disso para crer. Crer, tem que crer, certo? A fé também, ela é para nós uma santificação, porque aqui está escrito que a fé, eu até separei a parte da santificação, 2 Timóteo 2,19, em Timóteo ainda ele diz: o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade.
Ou seja, a fé é um apartar-se do mal, né? 2 Timóteo 2,19. A fé é um apartar-se do mal. E a fé também, ela resulta em salvação. 1 Pedro 1,9 diz assim: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação da alma. 1 Pedro 1,9. 1 Pedro 1,9. Vejam aí se está assim. 1 Pedro 1,9 diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então a fé, ela é crer nas revelações da palavra. A fé resulta em santificação, é um sinal de fé, é a santificação. Muitas pessoas se afastam da fé para poderem pecar à vontade, porque muitas vezes a gente se aparta de Deus. Tem gente que perde a fé para ter licença para pecar, porque você só se mantém íntegro na fé, não tem essa coluna forte. 1 Pedro 1,9, alcançando o fim, ou seja, o propósito da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nossa fé, ela tem um propósito, um fim, um resultado final: salvar a alma. Por que que nós temos fé? Para salvar a alma. Gente, imagina que você tem um computador em casa. A irmã Rafaela tem um computador em casa, né? Aí lá está todas as fotos da família, o caderno de fiado da empresa, o caderno de fiado, né? Agora, só aqui um bom pastoral, viu, irmão Pedro? Diz que tinha um cara assaltando, viu, Davi? Diz que tinha um cara assaltando uma bodega numa comunidade, né? Aí um cliente devia muito na bodega. Aí quando o assaltante entrou, aí o cliente estava lá e disse assim para o assaltante: leva o caderno. Para levar o caderno. Levar o caderno do fiado, que é para o dono da bodega não poder mais cobrar. Então, viu, Rafaela, está lá o computador cheio de informação e tal, mas tudo salvo em um pendrive, ou então nas nuvens, né? Aí de repente, Deus o livre, pega fogo no escritório, o computador vai junto. Aí você tem na sua bolsa o que? Um pendrive. Aí você vai aqui no Iguatemi, né? Compra um computador, coloca o pendrive, tudo de volta. Que maravilha! É isso? Que maravilha! Uma vez roubaram um celular da Liz num caixa eletrônico. Ela estava chorosa e tal, quando de repente comprou um celular. A alegria dela quando viu, irmã Antônia, descer das nuvens, tudo, os contatos, ficou muito alegre. Faltou me dar um abraço, entendeu? Aí, ou seja, irmãos, a sua alma, o que é a salvação da alma? Deus pega o seu ser e bota no pendrive. O pendrive, que eu digo assim, ele salva o seu ser. O seu corpo morre e se deteriora. Na restauração de todas as coisas, ele vai te dar um novo corpo, bota lá o pendrive, aí você ressurge integralmente quem você é agora, só que renovado. Essa é a nossa esperança. Tem gente que não crê nisso. Parabéns, se você quer crer na morte, creia, certo? Fique à vontade para crer na morte. Eu quero crer na vida. Tem gente que quer crer na morte, que quando morre tudo acaba, mas fique à vontade, cão. Entendeu? Fique à vontade de crer na morte. Eu vou crer na morte. Eu prefiro crer na vida. Mas não é porque eu prefiro somente, é porque é verdade. É a promessa de Deus. Deus não deixaria a sua obra ser destruída para sempre, porque Ele é Deus. Deus não aceita isso, que se destrua a obra dele. É um momento só que nós estamos vivendo. Deus haverá de restaurar todas as coisas. E um grande passo maior, a morte de Cristo na cruz, alcançou o perdão dos pecados, certo? Por Cristo nós adoramos a Deus com perfeição hoje, porque Ele nos vê. Aquela história, a mão perfurada de Cristo é a minha mão perfurada, porque Ele morreu a morte que eu merecia. É assim que é a doutrina da salvação, certo? Deus não tem nada contra mim. Esse é o resultado da salvação.
Deus olha para, eu creio em Cristo, Deus olha para mim. Cristo é alguém que paga uma dívida. Como é que Deus não cobra dívida duas vezes? Ele não vai cobrar a dívida. Vamos voltar aí para a bodega, né? Eu devo na bodega, um amigo meu vai e paga a dívida. O dono da bodega pode me cobrar de novo? Não pode. Já está lá arriscado, PG. Palavras mais bonitas do mundo. PG. Já botaram pegaram assim uma conta de R$1.000 e escreve assim em cima, PG. Ou coisa linda. Não é não? Não é bonito, não, irmão Antônio? Eu tenho o maior prazer quando eu guardo um papel, boto assim, pago. É maravilha. Então assim, Deus olha para a sua vida e sabe o que Ele encontra em você a respeito dos seus pecados? Pago. Você é uma nota fiscal cancelada. Pago. Está pago. Simplesmente pago. Essa é a obra de Cristo. E no final dos tempos, mesmo que o nosso corpo tenha desaparecido, Deus nos dará um novo corpo e o pendrive está lá com Ele. Salvo. Ele nos salvou. Certo? Vai nos devolver todas as coisas. Então, essa é a nossa fé. Agora, ela é muito preciosa, porque ela resulta em vida. Então, o maligno não quer que você tenha fé, porque se você tiver fé, você vai viver. E o maligno, ele tem uma obsessão pela morte. O maligno tem uma obsessão pela morte, não é pela vida. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele olha para você e ele tem olhos sobre as pessoas. Um olhar incômodo, certo? Todo tempo me olhando, né? Imagine aí, alguém lhe olhando todo tempo, é horrível, vai estar de olho, mas mais é Deus. Primeiro ladrão da fé, graças não alcançadas. Tem gente que se afastou da fé porque não foi ouvido por Deus. Eu e a Liz, a gente conhecia uma pessoa. Me afastei da fé porque eu servi a Deus tanto tempo, inteirei os 30 anos, não consegui um marido. Vou agora com 33, nada desse marido chegar. Aí se afastou de Deus, porque não tinha recebido de Deus um marido. Depois Deus deu um marido para ela e ela nem soube usufruir da graça, entendeu? Jogou fora, né? Então, graças não alcançadas. Orar para que alguém, por exemplo, agora, se dependesse de perder a fé agora na Covid, tantas pessoas que eu orei, minha sogra que faleceu, né? Pessoas que partiram, se orou tanto, a oração não foi alcançada. Para alguns sim, para outros não. Aí você fica ali, será que Deus ouve orações mesmo? Né? Será que Deus está ligado nessas orações? Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, irmãos, que a palavra de Deus, primeiro, Efésios 5:20, a respeito das coisas que acontecem. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu disse na igreja aqui. Vou ler aqui Efésios 5:20. O sim de Deus é bênção. O não de Deus é bênção. Então, a gente deve se conduzir por esse raciocínio, viu, irmão Antônio? O não de Deus, o sim de Deus é bênção. O não de Deus é bênção. Certo? Temos que receber de Deus o sim e o não. Foi assim que Jó não perdeu a fé. Jó disse para a mulher dele: recebi de Deus todas as coisas. Deus também tirou todas as coisas. Deus deu, Deus tirou. Seja louvado o nome do Senhor. Sabe por que ele disse isso? Porque a mulher dele, muito gente boa, disse assim para ele: Jó, vê a situação que você está, rapaz. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Essa mulher tinha um paquera, tinha alguém, né? O Ricardão já estava na área, viu? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó disse, ele disse assim: você fala como uma insensata. Deus deu, Deus tomou. Seja louvado o nome do Senhor. Está lá no livro de Jó. Ele não aceitou isso. Ele disse, ele ficou perplexo, né, com a situação dele. Ele perdeu tudo, né? Só não perdeu a mulher, porque uma mulher dessa ninguém perde, né? É até uma caridade, né? Né, irmão Pedro? Essa aí, só não perdeu a mulher, porque essa aí, viu, irmão Marcelo? Né? Aí
ele ficou perplexo, mas ele não amaldiçoou Deus. Então tem gente que está se afastando da igreja, porque não alcança graças. Então Efésios 5:20 diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então dê graças a Deus por tudo, pelo sim, pelo não, certo? Você não sabe, minha sogra faleceu, que era uma amiga querida, né? Eu tenho que agradecer a Deus, né? E pensar que Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei como seria a vida dela nos próximos anos, o que sofrimentos ia passar, eu não sei. Nós não sabemos, gente. Não queira saber tudo, você não tem como saber. Existem coisas que são extremamente misteriosas. Sabia disso? Existem mistérios, certo? Mistérios tremendos, que nós só saberemos no amanhã, na glória. Jesus disse: nem tudo podes compreender agora, disse para Pedro. Nem tudo podes compreender agora. Então quem não pode compreender deve crer que Deus sabe o que está fazendo, só isso. Tem outra saída? Eu não vejo outra saída não. A pior saída é essa, não, Deus é surdo. Porque quem se afasta de Deus, porque Deus não atendeu a oração, está dizendo que Deus é injusto, que Deus é surdo, né? Não crê na sabedoria de Deus, que Deus não sabe o que está fazendo. Então, esse afastamento de Deus por graças não alcançadas é perigosíssimo, porque ele é uma ofensa a Deus. Quando você se afasta de Deus, porque você não conseguiu emprego, melhoria de vida, salvar relacionamento, o que quer que seja, aí eu vou me afastar de Deus, você está dizendo, Deus não sabe o que faz, Deus é injusto, Deus é surdo, e ainda mais, você se acha o máximo, né? Acha que merece tudo, sabe? Quem somos nós perante Deus? Deus teria a obrigação de nos dar alguma coisa? Deus tem suas exigências, né? Não sei. Então o primeiro ladrão agora é um perigo. Graça não alcançada é um perigo para tirar a fé. Tem gente se afastando da igreja, porque nessa igreja tem gente assim, se afasta da igreja porque não está vendo resultado na vida, certo? Mas nós temos o chamado crente cururu. Sabe o que é o sapo cururu? Você varre, porque não tem mais sapo nas casas, né? A irmã Fátima detesta sapo. Você varre o sapo, o que o sapo cururu faz? Bota o sapo para fora de casa, ele volta na maior simpatia. Aí você varre o bicho, daqui a pouco ele está lá dentro de novo. Aí o pessoal chama, é mais teimoso que sapo cururu. O sapo cururu não entende que aquela vassourada é para ele ir embora. Então às vezes, na vida, a gente leva umas vassouradas, né? Como quem diz assim, sai da igreja. Mas tudo bem, dia depois, vamos voltar. Meu lugar é aqui. Muito bem, irmãos. O ladrão número 2 são os deleites da vida, né? Segundo Timóteo, olha, está tudo em Timóteo, parece hoje, né? Segundo Timóteo 3,4 diz assim, ele fala sobre os homens do fim dos tempos, né? Certo? Olha, esse texto é muito importante. Eu me lembro, o irmão Pedro gosta muito desse texto. Segundo Timóteo 3, versículo 2. Vejam aí o que é o mundo. Abram aí, 2 Timóteo 3,2, cara. Né? Quem tem a Bíblia aí abre, só para você entender como é que a gente se afasta de Deus. 2 Timóteo 3,2 diz assim, 3,1, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3,1. Timóteo está triste, né? Aí Paulo diz, não se tristeça não, Timóteo, virão dias difíceis. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Achou aí, Gabriel? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis,
sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Afasta-te destes. Então, dias difíceis. Uma pessoa me contou aqui, não vou dizer o nome, que foi fazer uma unção num filho em casa. Quando foi encostando o óleo lá, o menino disse: não encoste isso em mim. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Não é não? Porque o mundo está, ou seja, a perda do amor pelas coisas sagradas, pela sacralidade, né? Aí ele fala: mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então, se você é mais amigo dos prazeres, dos deleites da vida, né, você não pode amar a Deus e ao mundo na mesma medida. Nós nos servimos do mundo, é diferente. Nós precisamos do mundo, nós nos servimos do mundo, mas nós somos mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Então, o segundo ladrão da fé são os deleites da vida. Fora os deleites, como Cristo pregou, também as ansiedades, como ele disse, ele diz assim: sufocados com as preocupações da vida, as riquezas, os deleites. Mas as preocupações da vida também afastam a gente da fé. Gente, eu disse até lá em casa um dia desse: se a gente for esperar resolver tudo que tem para resolver de problema de família, de casa, para poder ir atrás de Deus, quando é que você vai atrás de Deus? Gente, problema é que nem louça em pia, dá cria, certo? Dá cria. Faça uma experiência, deixe só um prato e um garfo e uma faca, passe mais tarde para você ver, dá cria. Problema da cria, certo? Problema da cria sempre tem o que resolver. Então você tem que stop, para tudo. Eu sou um adorador, vá adorar seu Deus de manhã, à noite. Espere que esteja tudo bem para adorar a Deus. É errado isso, sabia? Quando tudo melhorar, eu vou me aproximar mais de Deus. Não, aproxime-se de Deus para que tudo melhore, porque quem se aproxima de Deus aprende a classificar as coisas e dizer: isso presta, isso não presta, isso serve, isso não serve. Quem tem Deus tem critério. Guarde essa palavra no espírito. Quem se aproxima de Deus recebe de Deus critérios, não é enganado, vê além das aparências, não vá atrás de coisas inúteis. Não é isso? Esse eu falei de outro ladrão, né? Outro ladrão, irmãos, a força opressora das situações, certo? Pedro estava com Cristo, e Lucas 22, 32, dizendo lá que nunca ia abandoná-lo, que ia morrer com ele, né? 1000 promessas de amor. E aí ele diz: Pedro, versículo 31, né? Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, ou seja, jogar você para cima e para baixo, rodar você de um lado para o outro, ou seja, lhe perturbar. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. O Senhor rogou por ele, para que a fé dele não desfalecesse. Mas por que a fé dele desfaleceu? O peso da situação, o medo da situação, a situação opressora, alguém sendo preso para ser crucificado, e se eu estiver ao lado dele, eu vou ser preso e crucificado também. Pedro pensou: ele vai ser crucificado, e quem estiver do lado dele será crucificado também. Ou não é verdade isso? Era. Quem fosse identificado como seguidor de Cristo iria também para a cruz naquele dia, junto com o Senhor. Certo? Nenhum deles teve o privilégio de ser crucificado com o Mestre. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, não foi entre 2 discípulos. Por que ele foi crucificado entre 2 ladrões e não entre 2 discípulos? Porque os discípulos fugiram, certo? Então aí Jesus diz: eu roguei para que você não perca a fé. Mas naquele momento ele perdeu a fé. Perdeu, que eu digo assim, a fé dele ficou abalada. Então a sua fé pode ser abalada pelo peso das situações. É um ladrão de fé. Depois, outro ladrão, a autossuficiência. Eu separei várias passagens, mas eu vou ler só uma sobre a autossuficiência, certo?
Eu vou ler aqui, em homenagem ao irmão Pedro, eu vou ler Deuteronômio 32:18. O irmão Pedro gosta do Antigo Testamento. Eu acho que o irmão Pedro é descendente de judeu. Judeu marrano, né, irmão Pedro? Os marranos, é? Hã? Eu tenho para mim que o irmão Pedro é descendente de judeu, porque ele gosta muito do Antigo Testamento, viu? Deuteronômio 2:18, ou Deuteronômio 32:18. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O mal de Israel sempre foi um só: se esquecer de Deus. Está tudo bem, esquece de Deus. Está tudo mal, lembra de Deus. É o crente pisca-pisca, vai e vem. Entendeu? Ping-pong. Aí se esqueceu de Deus, né? Perguntei ontem para o irmão Gabriel aqui: você gostaria, meu filho, que eu desse um tempo com sua mãe, de um mês? Um mês sem a mamãe, você gostaria, Davi? Você receber essa notícia lá em casa: olha, pessoal, papai e a mamãe estão agora dando um tempo. Aí eu fosse morar lá na casa da minha mãe, entendeu? Porque o tempo é perigosíssimo, não é não? Você dá um tempo num casal, peraí, gente, pera lá, como diz lá, não era, Davi? Pera lá um pouquinho, peraí, é muito perigoso. Você não pode dar um tempo num casal, porque aparece dono, aparece gente para, né, para dar sugestão, tomar de conta. Não pode ser assim. Então, assim, você não pode. Eu já disse para vocês: quem tira férias de Deus viaja com o diabo. Nós podemos pensar, refletir, amadurecer a nossa fé diferente, mas botar a fé de lado e começar a pensar assim a Bíblia é perigoso, porque os caminhos do homem são fontes sem água, panelas sem alimento. Tem beleza. De que adianta, meus irmãos, uma panela bonita de cobre com a tampa de cristal e dentro não tem feijão? Muitas filosofias do mundo são panelas belíssimas, mas quando você abre para se alimentar, está só o fundo. Tá certo? Agora, pega uma panela velha e tem um feijão lá dentro. O que é que você prefere, irmão Marcelo? Tendo feijão, meu amigo, é até no alumínio da marmita. Não é não? Então, às vezes, o mundo oferece as teorias do mundo, as filosofias, as propostas, são panelas muito bonitas, adoradas nas universidades, proclamadas como coisas maravilhosas no mundo, mas dentro não tem nada em termos de vida eterna. Não oferece vida eterna, oferece beleza estética. Eu lá quero panela para ficar admirando, entendeu? É bom a panela cheia, mesmo que seja velha. Então, preferimos a coisa antiga que alimenta do que a coisa nova que só tem beleza, tá certo? Então Israel é assim, se esqueceu de Deus, foi atrás do mundo, né? Da panela vazia, tá certo? Então a autossuficiência, como diz Apocalipse 3,17, eu não vou abrir, vou só ler: rico estou enriquecido, de nada tenho falta. A pessoa diz para Deus, Apocalipse 3,17, estou rico, não sinto falta de nada. Aí o que é que Deus diz para essa pessoa? És um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Quando alguém diz para Deus que não precisa de nada, Deus diz para ele: você é um miserável. Miserável no sentido assim, alguém que está na miséria. Você é pobre, você é cego, você é nu. Nós só somos ricos se tivermos em nós a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é Deus, porque Jesus disse: não acumuleis na terra
ou sejamos ricos para Deus. A verdadeira riqueza é a nossa comunhão com Deus, que é quem segura o pendrive na mão, que vai reinstalar em mim, né, na vida eterna. Muito bem, irmãos. Bom, não quero cansar vocês, né? Estou monitorando o tempo aqui, passar da conta, viu? O quinto ladrão, as nossas justas tarefas. Lucas 14, 18. Eu ia fazer uma pregação só sobre isso, mas eu vou deixar aqui só mesmo como uma nota, certo? Dessa pregação. Lucas 14, 18. Eu ia fazer uma pregação que era a guerra das justiças. Tudo é justo e as pessoas se afastando de Deus por causa das suas justiças, né? Lucas 14, 18. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, está no 17 isso aí: vinde, já está tudo preparado. E todos a uma, ou seja, todos de uma só vez, começaram a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, vou vê-lo, me tenha por desculpado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las, me dê por desculpado. Outro disse: casei e portanto não posso ir. Esse nem pediu desculpa, viu? Voltou aquele servo e disse as coisas ao seu senhor, que ficou indignado. Tudo estava preparado, mas as pessoas estavam cheias de desculpas. É certo comprar um terreno e medir o terreno, ver se foi o que vendeu mesmo? É certo. Mas olha, se a irmã Fátima oferece um almoço para os filhos, um almoço de Dia das Mães, né? E vem um filho dizer assim: não, mamãe, não vou para o almoço porque eu comprei uns aros para o carro e vou dar uma conferida com um amigo meu se realmente não tem trinca no aro. Eu lhe pergunto: é importante ver se o aro não tem trinca? É, porque você pode até morrer. É justo, não é justo não? É justo ver se o aro não tem trinca. Agora, é justo no dia do almoço do Dia das Mães? É porque eu marquei com um rapaz nesse dia das Mães, né? A Rafaela está indignada. Né? A Rafaela está ali com raiva do cara, né? Eu senti, viu, Rafaela? Não é fácil, não está com raiva não. É ruim. Aí eu digo assim: está a igreja, as orações da igreja abertas, né? Uma reunião de oração, onde você pode interceder pela sua família. Eu vejo muito isso. Eu sei que cada um tem suas desculpas, mas cuidado para as suas desculpas não afastarem você de Deus, porque, meus amigos, o que é de coisa para cuidar não falta. Mas comece a substituir Deus pelas coisas e você vai ver onde é que vai dar. Comece. Então Deus prepara a sua ceia, prepara a sua palavra, e as pessoas estão fazendo as suas justas obrigações, cuidando de um filho, cuidando de uma coisa, de uma reforma, de uma visita, de uma coisa, e as coisas sagradas ficando para trás. Então, gente, tem hora para tudo e existem prioridades. Acho que a prioridade, tenho certeza, é Deus, as suas orações. Então, você é crente, sua igreja tem um culto de oração na quinta, esteja lá, porque sempre vai haver desculpas para você não estar lá. Eu não posso. Peça a Deus recursos, peça a Deus disposição. É uma guerra, viu? É uma guerra espiritual, né? Muito bem, irmãos. Vou falar de mais alguns ladrões, não todos, porque é uma quadrilha, viu? Senão a pregação vai ficar muito longa. Já estão cansados já? Dá para ouvir ainda algum ladrão? Tá? Vamos falar aqui das sutilezas filosóficas, certo? O cristianismo, irmãos, é simples, porque o mundo é tão complexo, a obra de Deus ela é insondável, é isso que está na Bíblia. Os caminhos de Deus são insondáveis, sua obra inescrutável, ou seja, não dá para entender como Deus criou o mundo, como Ele me criou. Não é para nós, certo? Não é para nós.
Se eu não sei nem como foi que o Mozart fez uma sinfonia, entendeu? Entenda aí como é que o cara fez uma sinfonia. Alguém pode entender? Não tem cientista que entenda porque é que um cara fez uma sinfonia daquele jeito. De onde foi que brotou, né? Ou mesmo uma música nossa aqui da igreja, uma música do pastor, como é que ele fez? Ninguém sabe, brotou, apareceu, não tem como explicar. Então Deus, como Ele fez o mundo, não há explicação. Por que é que Deus fez o caju? Onde é que Ele estava com a cabeça quando fez o caju? Né? Qual era o propósito dele a fazer um caju, uma castanha? Né? O que explica isso? Não tem sentido, né? Então a obra de Deus é insondável. Você pode falar de evolução, o que for, né? Essas explicações de mau gosto aí, né? Que tentam sempre tirar Deus de fora, mas é para achar graça, né? Feliz, está dizendo lá em casa para mim, feliz o Albert Einstein, que disse que o que nós entendemos não é nem 1% do que existe. Tem muita coisa para ser entendida, né? Então, irmãos, Paulo, ele diz assim, tá aqui, olha, Colossenses 2:8, Colossenses 2:8, e os outros ladrões eu vou só falar brevemente, tá? Colossenses, para a gente não esticar muito, porque tem gente aí que nem tomou, talvez não tenha tomado café, né? Já está desmaiando, né? Colossenses 2:8, Colossenses 2:8. Eu estou dizendo isso, gente, porque eu vou fazer um resumo para a gente ficar alerta aí e proteger a nossa fé. Se a gente sabe a natureza do ladrão, é mais fácil se proteger, tá? Ou pedir proteção, viu? Colossenses 2:8, Colossenses 2:8, diz assim, ó: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo vivia no ambiente de filosofia, os gregos. Quando ele falou que Cristo havia ressuscitado, o pessoal achou graça dele, porque na filosofia grega não cabe a ideia da ressurreição, nem do milagre. Nossa religião, irmãos, é uma religião de uma esperança alta, que é a ressurreição. Nossa religião é uma esperança alta, que são os milagres de Deus, certo? Como você casar isso com filosofia humana? Perca tempo não, tá certo? Não perca tempo, certo? Não perca tempo. Você vai botar um anel no dedo, tá? Aqui meu anel, meu dedo é tamanho 21, digamos. Aí eu vou botar um anel tamanho 18. Adianta, né? Um dia desse a Liz botou um anel no dedo do Davi, aí ele foi tirar, não saía. Aí ele, inexperiente, já estava ficando desesperado, né? Disse, calma, meu filho, esse problema se resolve ali na pia. Fomos para a pia, botou um pouquinho de limpol e saiu. Por quê? Porque aquele anel não era para aquele dedo, tá certo? Não sei se alguém já teve uma agonia de um anel que não sai do dedo. Então, meus amigos, um anel pequeno num dedo grande não vai caber nunca. Então não encaixa. A filosofia do mundo não casa com a fé. Ela pode ajudar, a ilustrar, a esclarecer, mas tem que ter até cuidado com os esclarecimentos do mundo. Pode ser um obscurecimento, um afastamento de Deus. Então ele chama de sutilezas, as vãs sutilezas, filosofias e vãs, coisas assim que podem minar a sua fé. Aí ele diz, segundo o mundo e não segundo Cristo. Então tudo que é nosso se apoia numa verdade: Cristo Jesus em nós, Senhor da glória, habitando em nós. Isso aí, meus amigos, se a filosofia do mundo suportar, ótimo. Se não suportar, eu estou certo, ela está errada, certo? Porque nada se pode contra a verdade de Deus, certo? Que Cristo habita em mim, certo? Pode chamar isso de alienação, de o que for, mas a verdade é a verdade,
certo? Paulo disse: já não sou eu que vivo, é o Senhor que vive em mim. Qual é a filosofia que aceita isso? Que você renuncia ao seu ser para que Cristo exista em você? Um outro ser vive em você? Não, é estranho. Bom, irmãos, eu não vou além. Eu tinha mais alguns ladrões para falar, que são as falsas promessas de coisas melhores do que a fé. Porque tem gente que acha que tem coisa melhor do que a fé. Eu não vou seguir. A exigência de provas. Tem gente que só crê se depois lê em casa 2 Pedro 2,18 sobre as falsas promessas. Quem for ler em casa João 4,48, a exigência de provas, que é Tomé, que só crê se vê. Não exija provas a Deus. Fé não exige provas. A gente crê porque crê, não precisa pedir a Deus para provar. E o apego ao mundo. Tiago 4,4: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Irmãos, eu vou fazer um comentário final. O comentário final é o seguinte: o profeta Jeremias, ele disse assim: corrige-te, Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne em assolação essa terra não habitada. Ele disse que Israel, por não se corrigir, se tornará uma terra não habitada. Eu digo lá em casa na oração: meus filhos, o que eu peço aqui em casa é o seguinte: que o coração de vocês e o meu não seja uma casa vazia. Que coisa mais triste do mundo, uma pessoa que não tem fé, que é uma casa vazia. Então é o seguinte, irmãos: casa vazia de fé é a morada futura dos demônios. Eu vou ler Mateus 12 para encerrar. Mateus 12, 44, e eu encerro, certo? Você entender que onde não existe fé, aparece quem queira morar ali, viu? Certo? Mateus 12, 44. Mateus 12, 44. Olha aí. Essa passagem, Cristo fala para nós, né? Ele diz assim, ó, 43, 44: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, encontra a casa desocupada, varrida e adornada, ou seja, enfeitada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Acontecerá assim com esta geração má. Sabe o que é isso, irmão Gabriel? Você tira a fé do seu coração, aí vai arrumar a sua fé com o pensamento humano, motivação, filosofia, administração, aí dá uma arrumada na sua vida sem a fé. Por isso é que o espírito maligno, que tinha sido expulso pela fé, olha para você e vê a casa. Vejam como a casa está bonita, varrida e enfeitada com as vãs filosofias, as coisas bonitas do mundo, né? As coisas maravilhosas do pensamento humano. Porém, ela está desocupada, porque a alma só é ocupada se dentro dela estiver a fé. Irmão Pedro, o senhor preferiria ali naquela frente da sua casa, né? Na entrada da casa, 4 modelos bonitas, né? Trazidas do melhor estúdio, né? Ali sentadas numa reuniãozinha tomando um chazinho, ou um guarda armado? Não vai dizer, viu, Pedro? Pedro ao lado ali da irmã Antônia, né?
Eu acho que eu fiz a pergunta à pessoa errada, né? Um guarda armado tem muito mais utilidade do que 4 beldades, tá certo? Porque ele protege. Então, irmãos, antes a fé rude, tosca, inexplicável, sem fundamento em filosofia, do que um mundo de belezas, de pensamentos e o seu coração vazio. Então, eu acabei voltando para um ponto: as sutilezas do mundo, as filosofias do mundo. Muitas pessoas estão trocando a fé por positivismo, por coaching, por administração, por psicologia. Essas coisas são maravilhosas, só não podem ocupar o lugar da fé, tá certo? Nada pode tirar a coroa da sua cabeça, tá certo? Não troque sua coroa por um chapéu, mais bonito que seja, né? O importa é que a coroa. Me dê um bracelete, mas não me dê um chapéu no lugar da minha coroa. Deixa aí minha coroa. A fé é a nossa coroa. Então aí estão os ladrões da fé. Então, o ladrão é bicho danado, cuidado, né? Aqui no Ceará, já encerrando aqui, né? Aqui no Ceará nós temos um roubo que ficou emblemático no Brasil inteiro, que foi o... Tá certo. Já olhou, irmão. Aqui assaltaram o Banco Central. Todo mundo lembra, né? Irmão Marcelo, os caras alugaram a casa na rua 24 de maio. Cavaram um túnel, irmão Davi, por debaixo da rua Dom Manuel. Lá eles colocaram um lugar de vender grama, porque como eles tinham que estar tirando terra todo o tempo, aí para disfarçar eles botaram um negócio de vender grama sintética, ou grama, não era grama sintética não, grama para campo, e vendiam mesmo grama para campos de futebol, em casas e tal, mas junto com a grama, eles tinham caminhões também para levar a terra do túnel. Num fim de Semana Santa, eles alcançaram o fundo do cofre, certo? Alcançaram o fundo do cofre e pegaram o dinheiro, irmão Marcelo, que não era dinheiro novo não, era dinheiro velho, era o dinheiro que vinha da coleta dos bancos. Irmão Marcelo, ela sabe que o irmão Marcelo trabalhou no Banco do Estado do Ceará. Irmão Marcelo morou lá em frente. Levaram dinheiro que ninguém tinha como rastrear, que era dinheiro usado, entendeu? Uma fortuna, acho que foi o maior assalto do Brasil, um dos maiores do mundo. Disseram até que o pessoal do Metrofor, que a obra estava enganchada, ainda está, andava atrás desse pessoal, porque diz que como é que eles conseguiram cavar sem causar incômodo nenhum. Aí disse que queriam pegar um pouco da tecnologia. Os caras eram fera, viu? Muita engenharia, né? Até hoje estão atrás de dinheiro, não acharam. Resultado, onde é que eu quero chegar? O maligno está muito acima de qualquer ladrão de banco. Ele sabe como cavar, exatamente, infiltrar. A irmã Rafaela falou certo, infiltrar. Ele vai se infiltrando. Aí de repente você está, a fé, o que é a fé? A fé, para que fé? Então, irmãos, cuidado, todo cuidado é pouco, certo? Vamos dar, então, primeiro, não se afaste da igreja. Eu digo que o irmão que está aqui, sofrendo nesse banco sem almofada, eu fui na igreja que tinha umas almofadas, eu senti pena de vocês, entendeu? Eu digo que a gente vai se mantendo firmes, mesmo uma mensagem dominical já ajuda demais. Eu tenho pena de quem nenhuma mensagem ouve, porque vai entrando nessa sedução, que o maligno é sedutor, o nome dele na Bíblia é sedutor. Deus te livre do sedutor. Amém, irmãos? Então vamos para a oração, que a oração está acima das palavras, viu? Senhor, eu oro pelos irmãos que aqui estão, para que não sejam assaltados na sua fé, por todo aquele que ouve essa mensagem, para que, se a fé foi levada, seja devolvida. Que o Senhor traga, que o maligno entregue, Senhor, porque está dito que se tu ordenas, Senhor, que o maligno devolva, ele devolve,
que nada resiste à tua palavra. Você que está sofrendo perda de fé, ordeno agora em nome de Cristo, seja devolvida a sua fé retorne. Você que ouve essa palavra, que pode ouvir em qualquer tempo, além do que foi gravada essa mensagem, a sua fé seja devolvida. E você que está aqui nessa igreja hoje, está abalado, Senhor, que esta fé seja restituída. Amém, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.